Oi, tudo bem? Hoje o Sobre Política fala sobre um tema que pode transformar vidas, a doação de órgãos. Em São José dos Campos, hospitais de referência mostram avanços na área. Mas por que ainda existe resistência das famílias em autorizar a doação? E você sabe como funciona a lista de espera? A gente explica tudo na nossa entrevista de estúdio. E ainda, o futuro dos transplantes. Bioimpressoras 3D já criam órgãos em laboratório. Fique com a gente, o Sobre Política está começando. O fim da vida pode ser também o começo de uma nova história para outras pessoas. Mesmo assim, a decisão pela doação de órgãos ainda enfrenta resistência. Em São José dos Campos, a estrutura para realizar transplantes é de ponta, com hospitais referência no assunto, como a Santa Casa e o Hospital Regional. Na reportagem a seguir, a gente mostra que a cidade registra avanços importantes na área, ao mesmo tempo que procura formas de ampliar o diálogo com familiares de possíveis doadores. Após 6 anos de espera e sessões semanais de hemodiálise, James finalmente recebeu um novo rim. A insuficiência renal começou após o uso de medicamentos para tratar um problema cardíaco. Como eu fiquei muito tempo com pressão muito alta, depois infartado, eu tive que esperar 24 dias para poder fazer os procedimentos e se recuperar, né? E nesse tempo todo o coração ele não conseguia funcionar corretamente. Houve uma consequência. Os rins começaram a parar. Assim como James, Alexandra também teve que lidar com a expectativa da lista por um transplante. Não para ela, mas para o filho Luiz Miguel, que nasceu com problemas renais. E foram 2 transplantes, um aos 2 anos e outro aos 4 anos. Fez o primeiro transplante, que não obteve muito sucesso, porque teve uma rejeição moral. E aí ele ficou no tratamento conservador por uns 5 meses, entrou na fila de prioridade, passou por várias perícias. E aí chegou o tão esperado rinzinho dele, segundo. E esse rinzinho ele transplantou em 2014 e está até hoje, graças a Deus. Milhares de brasileiros como James e Luiz Miguel aguardam a chance de um transplante. No Brasil, a lista de espera é única e atende tanto o SUS quanto a rede privada. A média de espera por um órgão é de 18 meses, mas esse tempo varia de acordo com a gravidade do caso e a compatibilidade. Pode acontecer do perfil do meu doador atual não ser o perfil de quem vai receber, né? Então, se isso acontecer, essa lista é movimentada, né? De forma que a gente garanta o sucesso de quem vai receber esse órgão. Em São José dos Campos, a Santa Casa é referência em transplantes de fígado, rins e medula óssea, com mais de 500 procedimentos realizados. O Hospital Pio XII também se destaca, especialmente em transplantes de medula. A captação de órgãos na cidade é feita por hospitais como o Municipal, que já captou 25 órgãos neste ano. E o Hospital Regional, com 570 captações nos últimos 7 anos, incluindo córneas, rins, fígados, pulmões e outros. Todo esse processo depende de uma equipe especializada, a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, a CIDOT. Eles são responsáveis pela identificação de potenciais doadores, acolhimento familiar, diagnóstico de morte encefálica e protocolos de captação e transporte dos órgãos. Nós respondemos à OPO de Campinas, né, que fica na Unicamp. Então, quando a gente tem o diagnóstico de morte encefálica, né, nós informamos a OPO. A OPO avalia todos os exames, né, tudo o que eles precisam a gente manda. E aí eles vão dizer para a gente se esse paciente ele é viável ou não para a doação. Tá? A partir do momento que ele é viável, né, a OPO aciona várias equipes, elas vêm de fora, São Paulo, Ribeirão Preto, vários lugares, e fazem a captação aqui mesmo. Cada órgão tem um tempo limitado para ser transplantado, o chamado tempo de isquemia. Por exemplo, o coração pode ficar apenas 4 horas fora do corpo antes de ser transplantado, o que exige rapidez e coordenação.
um único doador de órgãos pode salvar até 8 vidas. Mas a resistência da família ainda é um desafio. Mesmo com a vontade da doação sendo registrada em vida, a decisão final cabe à família. E em cerca de 50% dos casos, a resposta é negativa. Muitas famílias não falam sobre a morte, né? E é tão importante falar sobre isso em vida, porque quem vai decidir quem vai ser o doador é a sua família. Então, se você não explicar, não expressar o seu desejo para a sua família, né, ele não vai ser concretizado. Eles não vão saber o que fazer. E por isso que a gente tem uma taxa de recusa tão grande. Por isso, a decisão de doar deve começar em vida, com um diálogo aberto e informação. A gente está falando do momento mais difícil da vida de muitas pessoas. A gente está falando de um ente querido que é o amor de muitas vidas. Então é um momento muito difícil, é um momento de dor e que a gente não tem esse tempo hábil para elaborar essa dor. A gente tem que sair dessa dor já para uma decisão. A gente não tem essa cultura de falar sobre a morte, né, no meio, né, de família, de amigos, e acho que isso é muito importante. A gente expressar em vida qual é o nosso desejo ajuda a família nesse momento. Doar órgãos é um gesto de generosidade que transforma perdas em recomeços. Converse com a sua família, registre sua vontade e seja a diferença na vida de quem espera por um transplante. É um gesto de amor, é um gesto de compaixão. E se ela soubesse que a pessoa está viva dentro de você, se eu soubesse quem era, eu estaria lá, abraçando e agradecendo. Doa, deixa alguém viver. O meu filho está vivo hoje, graças a Deus, pelos 2 sim da vida dele. Então, pense nisso. Não vai adiantar de nada. Vai voltar para Deus. Deixa alguém viver enquanto pode. Muito legal, né, Érica? E como a gente viu na reportagem, a cidade tem uma rede de hospitais que participam desse processo desde o início da captação até a cirurgia do transplante. Isso, e tudo a partir de um trabalho de equipe que envolve profissionais aí, tanto de São José dos Campos como também de outras cidades, Campinas, através da OPO, a Organização de Procura de Órgãos, que é responsável pela região do Vale do Paraíba. Muito bacana mesmo, um trabalho de equipe, né?